Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você, meu colega e aluno. Nós estamos falando diretamente do site euqueropassar.com.br, dando continuidade ao nosso bloco de Direito Administrativo com ênfase em concurso público, pessoal. Estamos falando sobre o PAD, o Processo Administrativo Disciplinar. E nós vimos na primeira aula sindicância e na segunda aula nós começamos a diferenciar sindicância de processo administrativo. E é importante a gente salientar, pessoal, que nós vamos dar continuidade a essas diferenças para vocês entenderem como é que funciona a competência de um, a competência de outro, quando cabe um, quando cabe o outro, correto? Lembrando, fazendo uma breve revisão, nós vimos que o que diferencia o processo administrativo da sindicância, qual é? Da sindicância acusatória. É que da sindicância acusatória só pode vir uma sanção de advertência por escrito ou então de suspensão de até 30 dias. Sendo que, se nessa sindicância a gente confirmar a materialidade, a autoria e o ilícito configurar uma pena dele, vier uma pena, uma sanção maior do que a de advertência e de suspensão em 30 dias, acontece o quê? Nós temos de converter essa sindicância em um processo administrativo, correto? Então, por isso, a gente já vai começar a nossa aula, que nós vamos falar da punibilidade e competência dentro do PAD, pessoal. Então, vamos começar com o nosso artigo 146, que nós terminamos a aula passada e que nós vamos puxar para poder fazer uma ligação entre uma aula e outra. Artigo 146. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar. Pessoal, o artigo 146 é de onde emana a competência da administração pública para poder processar, para poder demitir, suspender por mais de 30 dias, cassar a aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo em comissão. Essa vai ser a fundamentação, a base do ordenamento que vai vir posteriormente com todas as regras do PAD, correto? Então, se analisarmos literalmente o artigo 145 e o 146 da Lei 8.112, pode-se concluir equivocadamente que a autoridade administrativa apenas poderá instaurar a sindicância acusatória na ocorrência de fatos que viam a ensejar a punibilidade, prevista no inciso 2º do artigo 145. Mas a interpretação que há de ser feita, em caso, ela é sistemática, pessoal. Então, o que acontece? A autoridade ela não tem que necessariamente fazer uma sindicância investigativa ou acusatória quando a pena for inferior, quando a pena for superior à suspensão de 30 dias. Ela pode ir direto para o procedimento administrativo disciplinar. Por quê, pessoal? Porque antevendo que o fato gerador, que a materialidade do ilícito, ela vai decorrer uma pena superior à que nós vimos no artigo 145, inciso 2º, automaticamente a gente tem de interpretar como 146. Então a gente já entra no procedimento administrativo. Então não é obrigatório que eu faça a sindicância sabendo que a pena é superior a 30 dias de suspensão e a advertência por escrito, correto? Então eu não preciso instaurar a sindicância nesses casos. Eu posso ir direto ao procedimento administrativo. Dessa forma, a punibilidade na sindicância acusatória restringe-se à advertência ou suspensão de até 30 dias. Porém, isso não implica em afirmar que não se pode instaurar processo disciplinar administrativo para apurar responsabilidades que ensejem as sanções previstas no inciso 2º do artigo 145. Então, pessoal, eu também posso utilizar o PAD para poder fazer o procedimento de apuração acerca de ilícitos de onde venham a suspensão e a advertência por escrito, a suspensão de até 30 dias. Então, eu posso escolher se eu posso fazer o PAD, só que eu posso escolher também se eu posso fazer a sindicância, correto? O que vai diferenciar os dois, pessoal? Continuar acompanhando aqui que vocês vão entender. É certo que na sindicância acusatória não pode resultar punição além da prevista no inciso 2º do artigo 45, pelo fato de que o prazo previsto para a instrução é de apenas 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Então, uma das coisas que vai diferenciar o PAD da sindicância é o que, pessoal? É o prazo, é a decorrência desse procedimento. Porque, então, a sindicância ela vai pegar, vamos pôr assim, infrações de menor potencial ofensivo e menor potenciais agressivo à administração pública, por causa do período de investigação.
O período do processo, da sindicância toda, ela será de 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias, e só. Enquanto que o procedimento do PAD ele é de 60 dias prorrogáveis por 60 dias, tendo em vista que o PAD ele é utilizado para se auferir infrações com maior grau de ofensividade contra a administração pública. Por isso, pessoal, existe essa diferenciação, mas não quer dizer que eu posso me utilizar, aliás, não quer dizer que eu não possa me utilizar do PAD para poder auferir as circunstâncias uma circunstância da qual virá a advertência por escrito ou então a suspensão por 30 dias. Correto? Então, o que eu posso fazer? O que nós vamos entender disso tudo? Que por causa do tempo de investigação da sindicância, eu vou utilizá-la para infrações de menor potencial ofensivo. Ou seja, infrações que delas forem oriundas a pena de advertência por escrito ou então a pena de suspensão por 30 dias. Tudo que vier além disso é de responsabilidade do PAD, mas não quer dizer que eu não possa utilizar o PAD para poder auferir essas circunstâncias que causem advertência ou suspensão por 30 dias, correto? A base disso é por causa do tempo de investigação e o tempo de apuração, que na sindicância é de 30 dias prorrogáveis por mais 30, enquanto que no PAD ele é superior, ele é de 60, prorrogáveis por mais 60. Todavia, o processo administrativo disciplinar, cujo prazo para apuração é de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, é mais amplo. Portanto, pode servir para apuração de responsabilidade de servidor, cuja punibilidade pode resultar em advertência ou suspensão, e também em demissão, não importando aqui o quantum que vai ser determinado de tempo dessa suspensão, correto? Então, nós podemos observar que o PAD ele é palpator da obra. Então, vocês podem observar que ele pode entrar em qualquer um dos casos. Mas como a gente está trabalhando com concurso, vamos manter o que a lei fala? Vamos manter o artigo 145, parágrafo 2º. Se for advertência por escrito e se for suspensão por mais de 30 dias, é sindicância, correto? E o resto vai ser PAD, tá? Vamos manter desse jeito para o concurso, que aí, se for o caso, se tiver algum problema, a gente entra com recurso e esfrega a letra da lei na banca, correto? Desta forma, a comissão de processo disciplinar também pode proceder a investigações e diligências para elucidar os fatos trazidos na portaria. Embora essa investigação sempre necessitará da observância do contraditório e da ampla defesa, diferentemente da investigação realizada na sindicância investigatória, que dispensa a observância desses princípios. Então, outra diferença que nós vamos ver, e aqui eu cito a portaria, porque através das regulamentações internas a gente pode ter um certo grau de diferenciação de um procedimento para o outro, principalmente no que tange aos estados, tá? Mas a gente pode ficar calmo, nós estamos falando de servidor federal, correto? Então, o que a gente pode entender? Que apesar de existir a sindicância, ela ser uma sindicância investigatória, e por isso ela é meramente inquiritiva, ela não tem ampla defesa do contraditório, nós também podemos apurar de todas as formas, através de todas as provas admitidas em direito dentro do processo administrativo, pessoal. Isso porque no processo administrativo ainda existe ampla defesa do contraditório, já que ele não é inquiritório, ok? Então nós vamos observar então que no PAD, nós temos de observar a ampla defesa do contraditório, porque nós vimos as fases do processo administrativo. Então, nós vamos ter uma fase que nós vamos estar acusando e defendendo, e nós vamos sobrepor uma palavra contra a outra e fazer a investigação. Então, no PAD, pessoal, a gente vai observar justamente isso, ampla defesa do contraditório. Vou te acusar, você vai se defender. Enquanto que na sindicância acusatória, só eu vou te acusar, correto? Então, por isso, nós temos de observar. Sendo que no PAD, se não existir a ampla defesa do contraditório, gera-se a nulidade absoluta, pessoal. A Lei 8.112 de 90, em seu artigo 155, é clara ao tratar do tema. Ela afirma que, no artigo 155, na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos, pessoal. E nós vamos observar também, e nós vimos todas as formas que eles podem fazer para poder aferir a prova. É o que a gente chama de todas as provas admitidas em direito, principalmente a prova técnica e pericial, que aqui está ressaltada, correto? Portanto, pessoal,
não há necessidade de instauração de sindicância investigatória antes do processo administrativo disciplinar, se já existentes a materialidade e indícios de autoria. E por isso eu sublinhei, pessoal, porque há de se observar sempre que, se existir a materialidade e indícios de autoria, nós já vamos direto para o PAD, correto? Se não for o caso da sindicância acusatória. Excluímos a sindicância acusatória, vamos direto para o PAD, correto? Se existir materialidade e autoria já confirmados, tá bom? Aí nós vamos fazer toda a investigação que vai ocorrer dentro do processo administrativo disciplinar. A autoridade instauradora do processo apenas é competente para julgar servidores públicos efetivos do órgão que dirige, à luz do artigo 14, culminado com o artigo 143 da Lei 8.102 de 90. Então, pessoal, a gente pode observar que a regra é que somente a autoridade que instaura o processo que pode julgar os seus próprios servidores. Então, se eu for uma autoridade de um órgão diferenciado, eu não posso instaurar um PAD contra um funcionário daquele órgão. Aquela autoridade daquele órgão é que vai ter a competência para poder instaurar um inquérito e, portanto, julgá-lo, tá? E é isso que a gente está falando aqui. No entanto, não há óbice jurídico para que promova a apuração de servidores cedidos requisitados, mediante sindicância investigatória apuratória, como prevê o artigo 143, combinado com o artigo 145 do diploma legal já citado. Então, pessoal, o que acontece? Se eu tenho um funcionário que foi cedido para a minha secretaria, eu posso fazer um PAD contra ele? Não. Eu posso fazer uma sindicância investigatória apuratória, pessoal, e simplesmente para auferir a materialidade e a autoria. Após auferida a materialidade e a autoria, eu irei enviar esse procedimento para a autoridade que está hierarquicamente acima desse funcionário que me foi cedido. Ele trabalha para mim, mas ele não é meu funcionário, correto? E quem deve julgá-lo é quem? A autoridade hierarquicamente superior a ele, como nós vimos nas nossas aulas passadas. O servidor do executivo estadual ou municipal, quando requisitado ou cedido a outro órgão, não pode ser punido pela autoridade administrativa do órgão a qual foi cedido, tendo em vista que falece a essa autoridade competência para tal. Então, pessoal, o que eu posso observar aqui para vocês? Aliás, o que nós vamos observar aqui? Que ele não pode ser punido pela autoridade administrativa, mas ele pode ser investigado. E é por isso que a gente pode fazer a sindicância investigatória acerca desse funcionário que foi cedido, tá bom? Mas a gente não pode puni-lo, por isso nós vamos fazer uma meramente investigatória. Aí quem vai decidir se vai fazer o PAD, quem vai decidir se vai fazer a sindicância acusatória, será a autoridade a qual ele está subjugado hierarquicamente. Isso também ocorre com servidores federais da Secretaria de um Tribunal Regional Eleitoral de um Estado, que realizam permuta com outros servidores de Secretaria de Tribunal Regional Eleitoral de outro Estado. Então, eu vou ser investigado e depois esse procedimento irá ser enviado para quem? Para a autoridade superior hierarquicamente ao funcionário cedido, no caso eu, correto? Tal assertiva vale também para os tribunais regionais do trabalho, tribunais regionais federais, etc. Pois a autoridade de cada um desses tribunais tem autonomia para processar e julgar os seus servidores. Desta forma, não cabe ao Poder Executivo, já que eles são cedidos, de estar fazendo tal investigação. E também não cabe à autoridade que está acima dessa... Não cabe, desculpa pessoal, não cabe à autoridade a qual ele foi cedido de estar lhe julgando. Mas também ele pode ser, e processando, mas ele pode ser investigado por essa autoridade. Pode ocorrer que o órgão cedente delegue competência para que a autoridade do órgão cedido processe o servidor cedido requisitado, mas isso não implica em afirmar que a mesma autoridade possa aplicar a pena, pois o julgamento é competência indelegável. Então, pessoal, eu, como autoridade de outro tribunal, de outra secretaria, eu tenho um funcionário cedido para a secretaria tal. Essa secretaria faz uma investigação, uma apuração e descobre que ele participou de um ilícito. O que acontece? Para que eu, a autoridade que cedi esse funcionário, não tenha que me utilizar das minhas atribuições, eu posso fazer o quê? Eu posso estar delegando a instauração do procedimento à autoridade do outro órgão. Mas o julgamento é privativo meu, correto? Então ele começa lá, mas eu que julgo.
Por quê? Porque o ato de se julgar, ele é indelegável, e nós vimos que no caso de delegação, se estiver escrito em lei que ele não pode ser delegado, ele não pode mesmo, correto? Então, pessoal, nós estamos encerrando essa aula e eu espero vocês nas nossas próximas aulas aqui no nosso site euqueropassar.com.br. Até mais!